Tirania de Aço capítulo 851 Dádiva da raposa de 9 caudas. Enquanto Berengário estava no Egito, passando pelas provas de Anubis na tentativa de conquistar o olho de Horus para si mesmo, Itami estava de volta à sua capital. Ela estava andando pelas ruas em seus trajes imperiais. Embora o exército japonês tenha se modernizado rapidamente em uma força de combate a par com os exércitos da era Meiji de sua vida passada, com algumas unidades especializadas, mesmo tendo a era da Segunda Guerra Mundial de armamento, a maioria de sua sociedade ainda era de natureza feudal. Não só eles usavam o velho estilo de roupas, mas a classe camponesa ainda existia. No entanto, eles não trabalhavam mais nos campos de arroz, ou pelo menos não na maioria deles. Mas, em vez disso, trabalhou em fábricas e em linhas de montagem para produzir a mais nova era de armamento. Desde os dias de sua rebelião, Itami havia aperfeiçoado a tecnologia industrial, pelo menos no sentido de ser capaz de usar energia a vapor. No entanto, depois que ela se tornou shogun, e mais tarde a imperatriz, ela passou muito tempo expandindo essas fábricas em todo o país. As pessoas comuns da cidade passaram por ela, curvando-se respeitosamente à imperatriz quando a viram. Embora suas condições de vida e pagamento não fossem nem de longe iguais aos dos cidadãos comuns da Alemanha, eles estavam felizes por ter comida em suas barrigas e emprego estável. Embora Yangqiu fosse uma grande cidade industrial, produzindo grande parte das armas que foram usadas nas forças armadas, não era o principal estaleiro. Embora alguns navios tenham sido construídos na capital, a maioria dos novos navios de guerra estavam sendo construídos nas cidades de Osaka e Nagoya. Na cidade de Osaka, os estaleiros de Itami estavam criando a mais nova geração de navios de guerra. Embora ela tivesse projetado grandes navios de casco de aço com canhões poderosos, ela ainda estava trabalhando na tecnologia por trás do radar, radiocomunicações, entre outros dispositivos necessários para manejar efetivamente esses navios em batalha. Ao contrário de Berengar, Itami não nasceu com uma memória incrivelmente dotada, e por causa disso, muito do que ela aprendeu em sua vida passada era bastante confuso. Assim, ela estava fazendo uma pausa, tentando fazer com que sua memória inicializasse como um computador antigo, para que ela pudesse se lembrar adequadamente dos avanços críticos em sua antiga vida. Enquanto Itami caminhava pelas ruas de sua capital, uma raposa branca pálida se aproximou dela, o que ela rapidamente chamou em um tom amigável na tentativa de acariciar seu pelo sedoso. "Você não é uma gracinha? Você está perdido por acaso?" A raposa sorriu e abanou o rabo fofo enquanto Itami acariciava sua cabeça. No entanto, no momento seguinte, mordeu sua manga e tentou arrastá-la para algum lugar. Itami percebeu que a adorável criaturinha queria que ela o seguisse, e ela sorriu rapidamente antes de acenar com a cabeça em concordância. "Você quer me mostrar alguma coisa? Muito bem, mostre o caminho." Uma vez que a raposa branca pálida viu que Itami estava sendo obediente, ela soltou sua manga e saltou para longe, onde Itami o perseguiu. Eventualmente, a dupla dinâmica acabou no sopé abaixo de um santuário na orla da cidade. No entanto, para sua surpresa, toda a área estava envolta em uma névoa densa. Ela não conseguia nem ver alguns metros à sua frente, fazendo com que ela perdesse o rastro da pequena criatura. "Pequena raposa, onde você foi?" Itami continuou a subir os degraus, embora com alguma dificuldade, considerando que não podia ver muito à sua frente, até que finalmente chegou ao nível do solo. Naquele momento, a névoa se dispersou para revelar um santuário que era habitado apenas por pequenas raposas brancas. A jovem imperatriz olhou ao seu redor em choque com o que estava vendo. Não havia sacerdotisas, nem sacerdotes. Apenas uma horda de pequenas criaturas que olhavam com curiosidade nos olhos. Talvez por estar em uma posição tão desconhecida, Itami sentiu uma sensação de pavor em seu coração e deu um passo para trás antes de expressar sua intenção de fugir. "Ok. Sinto muito desapontá-lo, mas acho que esqueci alguma coisa em casa. Já vou indo." No entanto, no momento em que ela se virou, ela ficou cara a cara com uma beleza albina madura. A mulher era mais alta que Itami e ostentava uma figura ainda mais curvilínea com um busto bizarro. Seu kimono branco e vermelho não conseguia esconder totalmente seus seios enormes e, por causa disso, um amplo decote estava à mostra. No entanto, esta não era a característica mais notável da bela mulher albina. Em vez disso,
Era o fato de que ela tinha longas orelhas de raposa brancas no topo de sua cabeça humana, bem como 9 caudas correspondentes atrás dela. Antes que Itami pudesse surtar com o que estava vendo, a raposa de 9 caudas falou com uma voz sensual enquanto segurava o queixo delicado da imperatriz com seus dedos finos. Eu estive esperando por você, Itami riu, ou devo dizer Mizuno Ai. Essa revelação repentina de que essa mulher estranha sabia da vida passada de Itami, bem como a combinação de suas características de raposa, quase fez Itami desmaiar. Ela estremeceu enquanto lutava para encontrar as palavras para expressar seus pensamentos. Quem antes que ela pudesse terminar sua pergunta, a raposa de 9 caudas sorriu sedutoramente antes de se inclinar e sussurrar nos ouvidos de porcelana de Itami. Quem sou eu? Sou Inari Okami, e sei tudo sobre você. Entre, temos muito o que discutir. Itami estava tendo dificuldade em acreditar em seus ouvidos, e olhou com admiração para o amplo traseiro da mulher enquanto seus quadris balançavam a cada movimento que ela fazia em direção ao santuário. Embora a imperatriz não quisesse nada além de fugir naquele momento, algo a compeliu a seguir a mulher que dizia ser uma deusa. Ao entrar no santuário, Inari sentou-se à mesa, enquanto suas raposas corriam e preparavam um chá para ela e seu convidado. Itami apenas olhou com admiração para a raposa de 9 caudas enquanto ela se sentava à sua frente. Os dois permaneceram em silêncio até que o chá foi servido por uma jovem raposa particularmente enérgica. Enquanto Inari tomava um gole de sua xícara, Itami ainda olhava com espanto antes de fazer a pergunta imediata em sua mente. No entanto, mais uma vez, Inari a venceu e expressou a mesma pergunta que Itami tinha em seus próprios pensamentos em voz alta, seguida por sua resposta. Você está se perguntando como tudo isso é possível. Há coisas que você não sabe sobre este mundo, coisas à espreita das sombras. Este é o meu domínio divino, e é separado do plano mortal. Reencarnou neste mundo, porque é exatamente isso que acontece quando você morre, não é? A deusa Amaterasu deu a você uma segunda vida e a trouxe a este mundo com um único propósito, tornar-se Shogun. E, no entanto, você retribuiu sua bondade massacrando seus descendentes, a família imperial. O resto dos Kami o abandonaram por causa disso, mas moramos na mesma cidade, e observei suas ações com muito cuidado pelos olhos de meus muitos bichinhos de estimação. Primeiro você massacrou a família imperial, reivindicando o título de imperatriz para si mesmo. Então você armou o seu exército com suas maiores armas, permitindo-lhes causar sofrimento incalculável em todo o subcontinente indiano e no sudeste da Ásia. Ao fazer isso, você provocou a ira do campeão de Odin, um homem muito mais capaz do que você. Um homem com quem você foi trazido a este mundo para negociar e garantir a sobrevivência de nossa religião. Depois de provocar o poder do Império Alemão, você invadiu a Coreia e de alguma forma estragou tudo também. Como diabos você conseguiu estragar tanto que agora você só tem metade da península sob seu controle? E para quê? Para que você possa construir suas marinhas para desafiar o Reishi nos mares. Você realmente deveria parar de se chamar de deusa da guerra. É um insulto para Shimon, pois você não é nem de longe igual a ele. Para simplificar, você estragou tudo tanto que agora sou forçado a intervir em seu nome. Antes que Itami pudesse se defender ou de suas ações, Inari estendeu a mão e agarrou seu queixo com suas mãos delicadas, antes de dar um beijo na testa da jovem imperatriz. No momento em que ela fez isso, Itami sentiu como se as sombras de suas memórias fossem lançadas para longe, revelando todas as memórias que ela já teve de sua vida passada e da atual. Como se estivesse impressionada com o que estava vendo, Itami começou a chorar, enquanto Inari tirava os lábios da testa da garota antes de se sentar e terminar seu chá. Com uma expressão confiante em seus alegres lábios vermelhos, a raposa de 9 caudas explicou o que havia feito para a jovem imperatriz. Eu lhe dei minha benção e, ao fazê-lo, limpei suas memórias. Agora você pode rivalizar com os escolhidos de Odin e, esperançosamente, levar seu povo a um destino que não é de destruição e servidão. Esta será a primeira e última vez que nos encontrar até que você conserte a bagunça que você causou. Uma última coisa, antes de eu mandá-lo embora, você deve realmente olhar para essas relíquias antigas que você herdou da dinastia anterior. Eles podem ser de alguma utilidade para você. Adeus Itami riu, e que possamos nos encontrar novamente em melhores circunstâncias. Depois de ouvir isso, Itami acordou em seu futum, olhando ao redor de seu quarto em estado de choque,
imaginando se o que ela tinha visto era realmente realidade. Embora no momento seguinte ela procurou em suas memórias, que eram muito mais claras, como se ela estivesse simplesmente puxando as informações armazenadas em sua mente como se fossem de um site. Com isso, ela sabia que tudo o que tinha visto e ouvido era de fato real. Itumi suspirou pesadamente antes de sair da cama e ir até sua mesa. Ela pronunciou uma única frase antes de abrir seu caderno, onde começou a anotar os projetos para a tecnologia que sem esforço veio à sua mente. É hora de começar a trabalhar. Tirania de Aço capítulo 852 O Olho de Horus parte 3 Berengário estava na câmara do próximo julgamento. Ele olhou incrédulo para o que estava vendo. No corredor mal iluminado havia uma ponte. No entanto, a seção do meio foi quebrada, deixando uma lacuna gigante entre os dois lados. Dentro dessa lacuna havia uma escuridão. No entanto, não foi como um miasma escuro que procurou consumi-lo ao entrar na tumba, estava cheio de luz das estrelas. Como se o próprio cosmos o devorasse se ele não conseguisse ultrapassar o obstáculo. Berengário contemplou os arredores, procurando alguma maneira de passar pela abertura. No entanto, quanto mais ele inspecionava a ponte, mais ele sabia que era uma impossibilidade física para ele pular a brecha. Tampouco havia outros obstáculos ou recursos para ele utilizar para chegar ao outro lado. A voz de Anubis gargalhou ao longe, enquanto o deus da morte observava o homem tentar superar o obstáculo. Vá em frente e observe silenciosamente seus arredores. Você tem todo o tempo do universo. De qualquer maneira, você nunca vai adivinhar a resposta para esta ponte. Enquanto Berengário inspecionava o caminho quebrado, ele rapidamente notou um padrão discernível nas estrelas. Como se fossem constelações estrangeiras, inobserváveis da Terra. Ao examinar mais de perto essas constelações, Berengário percebeu que uma delas estava a uma curta distância. Ele respirou fundo antes de murmurar silenciosamente seus pensamentos. Você vive só uma vez. Depois de dizer isso, ele pulou em direção à primeira constelação, errando por pouco com os pés. Quando ele quase caiu no abismo escuro do cosmos, ele estendeu a mão e agarrou a borda da constelação, que rapidamente se transformou em uma plataforma brilhante. Apesar das dezenas de quilos de equipamento em seu corpo, Berengário usou toda a força de seu corpo para subir no topo da plataforma iluminada. Onde ele ouviu a voz de Anubis chamá-lo mais uma vez. Bem. Considere-me impressionado. Eu não achava que o campeão de Odin conheceria as antigas constelações do meu povo. Berengar apenas sorriu antes de saltar cerca de 1,5 metros no ar e agarrar a próxima constelação, que se transformou em uma barra de macaco, em vez de uma plataforma. Ao agarrar a barra brilhante, ele começou a girar em círculos como um ginasta, ganhando força suficiente para se lançar na próxima constelação. A constelação virou para outra plataforma. No entanto, não lhe deu muito tempo para pensar, pois rapidamente começou a desaparecer sob seus pés. Berengar havia jogado videogames de plataforma o suficiente em sua vida passada para saber que essa constelação sob seus pés era uma das plataformas de 3 segundos, e assim ele rapidamente pulou no ar mais uma vez e pousou em uma constelação que estava se movendo horizontalmente pela seção do vão da ponte. A partir daqui, era uma questão de esperar até que a constelação se alinhasse com o outro lado da ponte, o que ele cronometrou perfeitamente antes de pisar no piso de arenito com um sorriso confiante no rosto. Isso é tudo que você tem. Berengário podia ouvir os rosnados bestiais do deus com cabeça de chacal enquanto abria a força a porta da câmara do próximo julgamento. Isso só fez o Kaiser rir enquanto descia o caminho e entrava em uma grande clareira. Se o primeiro julgamento foi aquele que julgou seu caráter, e o segundo julgamento foi aquele que julgou sua agilidade e percepção, então o terceiro julgamento foi um julgamento de seu intelecto. Deitada em um pequeno quarto entre Berengar e a próxima entrada estava uma esfinge viva. A criatura tinha o rosto e a parte superior do corpo de uma mulher, a parte inferior do corpo de um leão e as asas de uma águia. Ele olhou para o imperador da Alemanha com curiosidade antes de se comunicar telepaticamente com o homem. Faz mais de 4 milênios desde a última vez que tive uma refeição adequada. No entanto, estou sujeito às regras dos deuses, e só posso comer a carne de seus ossos se você falhar no meu enigma. Responda corretamente, e eu vou permitir que você passe com segurança para a próxima prova. Berengário apenas sorriu e acenou com a cabeça em concordância com essas perguntas. Em sua vida passada,
Ele costumava posar e responder enigmas com Mizuno aí como forma de competir uns contra os outros no almoço. Ele já estava acostumado com a maioria dos enigmas difíceis e sabia suas respostas de cor. Assim, ele olhou ferozmente para a esfinge antes de lhe dar uma resposta. Vá em frente e pergunte o seu enigma. Eu não tenho medo. Em resposta a isso, a expressão da esfinge ficou suja, e ela se levantou, antes de se aproximar de Berengar e cheirá-lo. Ela poderia dizer imediatamente que havia uma presença sobrenatural ao redor de seu corpo e, portanto, desejava muito comer sua carne. Depois de pensar sobre isso por algum tempo, ela fez a pergunta para ele. Falo sem boca e ouço sem ouvidos. Não tenho corpo, mas vivo com o vento. O que sou? Berengário pensou no enigma por um breve segundo antes de responder à esfinge com um sorriso de merda no rosto. Um eco. A expressão da criatura imediatamente se tornou grave. Era furioso que o homem tivesse resolvido seu enigma sem sequer pensar nisso. A fera feroz estava prestes a morder a cabeça de Berengário quando a voz familiar do deus da morte a chamou. Isso é o suficiente, Shani. Ele resolveu seu enigma. Deixe-o passar. A esfinge só pôde se encolher sob o poder de Anubis e rapidamente permitiu que Berengário passasse por sua câmara e entrasse no julgamento final. Ao entrar na sala ao lado, Berengário olhou em volta com uma sensação de admiração. O julgamento final foi realizado dentro de um grande tesouro, cheio até a borda com ouro, prata, lápis-lazuli e qualquer número de luxos do mundo antigo. Apesar da tentação, Berengário não agarrou um único objeto e, em vez disso, dirigiu-se ao centro da abóbada, onde havia um pequeno baú de ouro no centro. Berengário inspecionou de perto o container e notou que não havia trava para abri-lo, apenas uma ranhura esférica projetada para conter alguma coisa. Embora não soubesse o que, antes que pudesse verificar o que abriria, a voz familiar de Anubis o chamou. Você passou na prova do julgamento, na prova da percepção e na prova da lógica. Agora tudo o que resta é a prova do sacrifício. Para ganhar o poder do olho de Horus, é preciso primeiro cegar-se esculpindo um dos seus olhos e colocando dentro do slot designado. Só então o baú se abrirá para revelar seu prêmio. Então me diga, campeão de Odin, você tem a determinação necessária para ganhar o que procura. Berengar imediatamente notou dois objetos perto do baú. Um era um pequeno punhal com cabo dourado e o outro era um espelho de mão. Ao perceber para que serviam essas coisas, ele caiu na gargalhada. Isso confundiu profundamente o deus da morte, que imediatamente perguntou por que o homem estava rindo. O que é tão engraçado? Você não sabe a gravidade deste julgamento. Um movimento errado, e você vai acabar com sua vida com suas próprias mãos. Ao ouvir isso, Berengário finalmente se acalmou antes de fazer uma pergunta. Diga-me isso, Anubis, se eu substituísse meu olho perdido pelo olho de Horus, eu recuperaria a capacidade de ver. Essa pergunta confundiu Anubis, que nem pensou por que tal coisa importaria em comparação com o poder que foi obtido do artefato divino. Ele simplesmente respondeu em um tom natural à pergunta do Kaiser. Claro. Embora você ganhe uma habilidade muito poderosa em cima disso. Berengar desabotoou o cinto e o colocou na boca enquanto cerrava os dentes, enquanto se preparava para a dor que se aproximava. Sem um segundo de hesitação, ele desembainhou a adaga próxima e começou a enfiar a lâmina em sua órbita ocular direita, lentamente, mas precisamente esculpindo seu olho já cego, que ele havia perdido o uso em uma batalha com seu irmão por uma década atrás. Foi um processo incrivelmente doloroso, e Berengário pensou mais de uma vez que iria desmaiar, mas no final, ele cortou perfeitamente o olho da órbita, onde ele cuidadosamente o colocou na fechadura do baú de ouro, o que fez com que o recipiente começasse a brilhar. Até mesmo Anubis ficou surpreso com a imprudência com que Berengário havia completado o julgamento e o chamou com uma pitada de surpresa em sua voz, tentando entender a loucura que compeliu Berengário a tomar uma ação tão perigosa. Sem pensar duas vezes, você iria esculpir seu próprio olho em busca de poder? Talvez você seja realmente digno deste artefato divino, afinal. Berengário estava de pé sobre um baú brilhante, que ficava mais brilhante a cada segundo que passava antes de zombar do deus da morte por sua ignorância. Não hesitei porque tive que suportar a cegueira do olho direito nos últimos 10 anos. O simples fato de que esse artefato divino me permitirá recuperar minha visão é o suficiente para me mutilar.
O sangue jorrou da cavidade ocular vazia de Berengário quando o baú se abriu para revelar uma pequena esfera de cristal cuja cor era dourada. Essa esfera era do tamanho de um olho humano, e Berengário percebeu com um único olhar que ela o estava inspecionando. Sem mais hesitação, Berengar enfiou a mão no recipiente e tirou a esfera dourada antes de colocá-la em sua órbita mutilada. No momento em que o fez, sentiu uma dor lancinante, como se o olho de Horus estivesse queimando seu cérebro com sua luz divina. Berengar lutou para conter a vontade de gritar enquanto o artefato sagrado se fundia com a carne, antes de formar um olho adequado. Assim que a dor passou, Berengário caiu de joelhos, exausto. Ele levou alguns momentos para se recuperar da angústia física e mental que acabara de suportar. No entanto, imediatamente ao abrir os olhos, ele pôde ver que a sua visão havia voltado para ele. Berengar imediatamente agarrou o espelho próximo e olhou para seu próprio reflexo. O Kaiser notou que seu olho direito se parecia com qualquer outro olho humano, exceto pelo fato de ter uma íris dourada e que a cicatriz de sua batalha anterior permanecia em suas pálpebras. Berengar olhou para Anubis, prestes a perguntar ao homem o que havia acontecido, quando viu que havia uma aura dourada ao redor do deus da morte, bem como um sorriso no rosto. A confusão no rosto do Kaiser denunciou seus pensamentos, fazendo com que o chacal risse dele por sua ignorância. O que você está vendo atualmente é minha aura divina. Quanto mais radiante a aura de uma divindade, mais poderosa ela é. Funciona também em humanos. A cor da aura de um humano depende de seus sentimentos em relação a você. Assim, você sempre será capaz de dizer como alguém realmente se sente em relação a você, apesar do que eles possam dizer. Uma palavra de cautela: se você ver uma aura negra, você deve correr. Simboliza a intenção assassina. Anubis passou os próximos 30 minutos explicando a Berengário as propriedades do olho de Horus. Depois, ele cumpriria sua promessa de responder às perguntas de Berengário sobre os deuses deste mundo e suas habilidades sobrenaturais. Tirania de Aço capítulo 853 Trollando e Berengário admirava sua própria aparência no espelho, como se tivesse se tornado um personagem saído de um anime. Ele agora tinha uma condição conhecida como heterocromia, o que significa que seus dois olhos tinham cores diferentes. Uma era uma safira profunda, como se tivesse sido esculpida na própria pedra preciosa. O outro era um lindo ouro amarelo. Embora seu próprio olho não tivesse mais uma cicatriz em sua carne, a marca de seu antigo ferimento ainda estava em suas pálpebras, dando-lhe uma aparência distinta. Anubis olhou para o Kaiser em silêncio, enquanto o homem inspecionava descaradamente sua própria aparência por mais tempo do que qualquer homem naturalmente deveria. Depois de quase 5 minutos, ele não podia sentar e esperar mais. Apresse-se e faça suas perguntas, mortal. Embora você tenha passado por minhas provações e ganhado meu respeito, eu não tenho toda a eternidade para esperar por você. Berengário lembrou-se instantaneamente de sua razão para ficar dentro da tumba e deixou cair o espelho ao seu lado, sem pensar em sua durabilidade. A expressão no rosto do deus com cabeça de chacal quando o artefato antigo se despedaçou no chão foi inestimável da perspectiva de Berengário. Em última análise, Berengário não permitiu que o deus da morte o repreendesse ao fazer a primeira pergunta em sua mente. Suponho que a primeira pergunta em minha mente é como exatamente você, o deus egípcio da morte, veio para proteger o olho de Horus. Anubis olhou para Berengário como se o homem estivesse perdendo tempo antes de questionar suas intenções. Você honestamente se importa um pouco sobre como eu me tornei o guardião deste artefato divino? Berengário apenas encolheu os ombros e respondeu honestamente à pergunta. Quero dizer, eu tenho tempo, então vamos ouvir. Anubis suspirou pesadamente e colocou a testa na palma da mão antes de explicar a complexa origem de como ele veio para proteger o olho de Horus. Nos tempos antigos, antes mesmo das pirâmides serem construídas, o deus Sete traiu seu sobrinho Horus em uma tentativa de poder. As duas divindades travaram uma batalha feroz onde Horus perdeu um olho. Depois de sair vitorioso, Horus imbuiu seu olho decepado com seu olho. Poder divino, transformando em um artefato que ele concedeu ao seu descendente, para que ele nunca sofresse o mesmo destino. O olho de Horus passou pela linhagem dos reis por várias gerações sem incidentes. No entanto, no final, o último faraó a segurar o artefato divino levou consigo para a vida após a morte. Onde ele me revelou que tinha feito isso, porque cada um de seus sucessores conspiraram para matá-lo.
Cheguei a um acordo com esse faraó e jurei que manteria o olho de Horus até que alguém digno aparecesse no mundo para reivindicá-lo. Quase 4.000 anos se passaram desde então e, até hoje, ninguém havia passado na primeira prova. Então imagine meu choque, quando um estrangeiro invade minha tumba muito depois de nossa religião ter se extinguido e reivindica o artefato para si. No entanto, duvido que tenha vindo até aqui para uma aula de história. Então, vamos já para as questões mais importantes. Berengar acenou com a cabeça em compreensão da profunda sabedoria por trás desse artefato divino. Depois de ouvir o que Anubis tinha a dizer, ele instantaneamente ficou curioso sobre algo em particular, e foi rápido em perguntar mais sobre isso. Você disse que fez um acordo com esse faraó. É possível que você faça um comigo? Anubis olhou para Berengar com suspeita em seus olhos. O preço de um acordo com um deus do submundo não era motivo de riso. Assim, ele não podia deixar de ficar curioso sobre o que o homem mortal tinha em mente. Estou ouvindo. Ao ouvir que o deus chefiado por Chacal estava interessado em sua proposta, Berengário não hesitou em fazer a pergunta em sua mente. Eu tenho um pequeno problema em minhas mãos. Embora eu esteja livre da condenação eterna devido às ações de uma certa deusa do submundo, minha família acabará sofrendo por minhas ações. O Deus abraâmico, e como ele não pode se vingar de mim pessoalmente, temo que ele desconte em minha família na vida após a morte. E se eu lhe dissesse que nos próximos 10 anos, essas terras cairão no controle de um de meus filhos, e que eu posso influenciá-lo a restaurar a antiga religião do Egito? Não será fácil, mas depois de várias gerações de imperadores amigáveis, o poder de seu panteão retornará a todos vocês. Em troca disso, você removerá os selos das almas da minha família e permitirá que eles vão para uma vida após a morte de minha escolha. O que você disse? Você está interessado? Anubis pensou nessa perspectiva por vários momentos. Se o povo do Egito se afastasse de sua religião abraâmica e retornasse à antiga fé de seus ancestrais, isso realmente criaria um rio de poder e influência para o panteão egípcio aproveitar. A partir de agora, havia poucos ou nenhum crente no mundo, e por causa disso, os deuses egípcios estavam constantemente drenando o poder que haviam conservado por séculos. Mais cedo ou mais tarde, eles se tornariam inúteis, nem mesmo capazes de sustentar seus domínios divinos dentro do reino mortal. Assim, após ampla consideração, Anubis chamou seu cajado e o jogou no chão, onde um miasma escuro se espalhou. Depois que Berengário olhou para o abismo por algum tempo, ele se dispersou, onde o deus com cabeça de chacal fez uma proclamação feroz. As reivindicações do deus abraâmico sobre sua linhagem foram removidas para sempre. Você poderia até mesmo batizar seus filhos, e ele não ganharia nada com isso. No entanto, eu exerci um pouco de poder para conseguir isso. Assim, você deve jurar-me que você cumprirá sua parte do acordo. Se não o fizer, sua alma pertencerá a mim, e eu a devorarei para restaurar o que você tirou de mim. Um sorriso animado apareceu no rosto de Berengário enquanto ele pedia mais esclarecimentos. E minhas esposas e minhas amantes? Em resposta a isso, Anubis rosnou antes de esclarecer a extensão de quanta energia divina ele gastou. Qualquer mulher que conceber seu filho, ou um filho de um homem pertencente à sua linhagem, estará isenta da reivindicação de quaisquer outras divindades. Agora que você entende o preço que paguei, responda uma de minhas perguntas para mim, vocês? Berengário sorriu e acenou com a cabeça. Depois do que Anubis acabara de fazer por ele e sua família, ele ficou mais do que feliz em responder algumas das perguntas do deus. Eu sou um livro aberto, sinta-se à vontade para perguntar. Anubis encarou Berengário em silêncio por vários momentos antes de fazer a pergunta em sua mente. Em sua vida passada, você cultuava os deuses germânicos? Berengário balançou a cabeça antes de responder. Não, eu era ateu. Por que isso é importante? Anubis apoiou o queixo na mão enquanto olhava para Berengário com uma luz mais interessada. Curioso. Você pode não estar ciente disso, mas existe um antigo pacto entre as várias divindades do mundo para não interferir diretamente no mundo. Pelo menos não em qualquer capacidade séria. Embora os campeões fossem escolhidos no passado para cumprir certos objetivos, eles nunca foram exercidos com a intenção de mudar o equilíbrio de poder que existe entre os vários deuses deste mundo. Ao convocar você, um homem do futuro de um mundo alternativo, Odin cuspiu na cara desse pacto e, sem dúvida, gastou a maior parte de sua energia.
Se ele trouxesse um crente capaz a este mundo para restaurar sua religião, então isso faria sentido. No entanto, você foi ateu em sua vida passada. A única razão pela qual posso pensar sobre o motivo pelo qual o pai de todos do panteão germânico o convocaria para este mundo é porque ele estava muito chateado com o Deus abraâmico e queria um campeão que interrompesse seu poder. Berengário ficou pasmo com essa lógica e por vários momentos ficou em silêncio antes de fazer a pergunta imediata que lhe veio à mente. Você está me dizendo que eu fui trazido a este mundo para que Odin pudesse trollar eu e... Anubis apenas olhou para Berengário com um brilho curioso em seus olhos antes de responder sua pergunta. Eu não tenho ideia do que isso significa, mas a julgar pelo contexto de sua declaração, eu diria que sim. Berengário só pôde rir e abanar a cabeça em resposta a isso. Era como se as duas divindades estivessem em um tiroteio acalorado em algum FPS multiplayer, e Odin puxasse um aqui pelo único motivo de irritar seu oponente, porque ele sabia que já estava muito atrasado para vencer. Quando Kaiser pensava nas disputas entre várias divindades como um cenário tão risível, ele só conseguia rir de seu destino e aceitar seu destino na vida. Quanto a Anubis, ele não fazia ideia de por que Berengário achava todo o cenário tão engraçado. No entanto, contanto que o homem cumprisse sua parte no trato, ele não se importava. Tirania de Aço capítulo 854 Uma última pergunta. A luz brilhou através da escuridão dentro do domínio divino que pertencia ao antigo deus egípcio do submundo. O deus com cabeça de chacal e o monarca alemão ficaram um ao lado do outro em silêncio enquanto olhavam para a entrada da pirâmide, que agia como a barreira para o reino celestial. Com um suspiro pesado, Berengário revelou que chegara a hora de sua partida. Devo dizer que esta foi uma experiência mais agradável do que a última divindade com a qual entrei em contato, mas temo que tenho muito trabalho a fazer e, portanto, sou forçado a deixá-lo para trás. Antes de ir, só tenho uma última pergunta, se você não se importa de responder. Anubis olhou para o homem mortal parado ao seu lado. Embora Berengário fosse alto para um ser humano, quando comparado à antiga divindade, ele era apenas uma criança em estatura. Talvez o deus com cabeça de chacal tivesse achado essa verdade divertida no passado, mas Berengar havia mostrado claramente que era capaz para um mortal e, por isso, Anubis não tinha nada além de respeito pelo homem. Assim, não foi surpresa quando ele acenou com a cabeça em concordância. Muito bem. Suponho que lhe devo pelo menos isso. Pergunte, se estiver ao meu alcance responder, eu lhe direi. Ao ver que Anubis havia concordado com seu pedido, Berengário não hesitou em fazer a pergunta que já vinha queimando em sua mente há algum tempo. O que você sabe sobre o outro? O outro reencarnador, isto é. Eu não espero que você saiba muito, mas baseado em minhas experiências com divindades, todos vocês parecem ter alguma forma de comunicação uns com os outros. Anubis ficou um pouco surpreso quando ouviu essa pergunta. Ele só podia zombar em descrença. Desde que Berengário dera o primeiro passo em seu domínio divino, o homem o chocava constantemente com seu desempenho e conhecimento. Quando Deus com cabeça de chacal realmente pensou nisso, não foi surpresa que Berengário soubesse sobre Itami. No entanto, isso colocou Anubis em uma situação difícil. Para começar, ele não sabia muito sobre Itami para começar, mas mesmo que soubesse, não era seu lugar informar um mortal sobre sua existência. Então ele tentou o seu melhor para descobrir. Para fora o quanto Berengário sabia sobre este tópico antes de responder. Vou responder a esta pergunta com o melhor de minha capacidade com uma condição. Você deve primeiro me dizer o que sabe sobre a mulher. Sem saber, Anubis deu uma grande dica ao Berengário. Embora Itamirei-o governasse o Império do Japão nesta linha do tempo, Berengar não tinha provas concretas de que ela mesma era reencarnadora. Na verdade, ele havia considerado a possibilidade de que ela fosse uma mera marionete para seu rival real. Assim, ele deliberadamente respondeu a pergunta de Anubis de maneira vaga. Eu não sei muito. O que posso dizer é que aparentemente do nada, um império surgiu do outro lado do mundo que não deveria existir neste período de tempo. Normalmente eu consideraria isso uma pequena diferença neste mundo de onde eu vim, mas este império tem acesso à tecnologia que ninguém neste mundo possui além de mim. Também sei que este reencarnado representa uma ameaça ao meu império e a dinastia que construí. Eles me desafiaram na Índia, uma ação que ainda estou me preparando para responder. Desnecessário dizer que, se ela vencer a próxima guerra entre nós, não poderei cumprir minha promessa. Assim,
É do nosso interesse cooperar e compartilhar nosso conhecimento sobre esse inimigo comum. Berengário colocou Anubis em um xeque-mate figurativo. Ao expor o fato de que Tamir representava uma ameaça genuína ao acordo que eles haviam acabado de fazer, ele forçou Anubis a revelar informações que ele não vazaria de outra forma. Na verdade, Berengário podia até testemunhar a frustração no rosto de Chacal de Anubis enquanto Deus lutava com o fato de que um mero mortal havia enganado. Depois de um rugido feroz, Anubis desabou e revelou tudo o que sabia ao Berengário. Sua puta sem escrúpulos. Eu tenho que admitir que subestimei severamente você e sua capacidade de manipular os outros. Sofrerei essa perda apenas uma vez. Se alguém ousar reclamar, simplesmente colocarei a culpa em Odin e aqueles bastardos japoneses por jogarem tudo nossas convenções pela janela em primeiro lugar. Na verdade, eu honestamente não sei muito sobre a garota. O que sei é que os deuses que a trouxeram a este mundo provavelmente a abandonaram. Aqueles de nós que têm descendentes mortais muitas vezes fazem grandes esforços para protegê-los. E essa pequena cadela massacrou a linhagem divina de Amaterasu antes de se nomear imperatriz. Então, no mínimo, você pode ficar tranquilo sabendo que a intervenção divina em seu pequeno conflito não acontecerá. Além disso, há queixas de que ela é muito teimosa e orgulhosa. Tanto que ela se recusa a se casar até que um homem a derrote no campo de batalha. O que é uma pena. Porque do jeito que os deuses japoneses falam dela, você pensaria que ela era a encarnação da beleza física. Mais de uma dessas putas quer criar um pequeno semideus com ela. Enquanto Berengário estava inicialmente satisfeito em apenas ouvir esta informação, ele imediatamente pensou em algo ao ouvir a conclusão da declaração de Anubis, e foi rápido em perguntar sobre isso. Você quer me dizer que as semideuses são uma coisa real? Anubis não entendeu completamente a intenção de Berengário por trás dessa pergunta aí. Assim, rapidamente acenou com a cabeça antes de falar mais sobre o assunto. Claro que eles são uma coisa, não tanto mais. No entanto, no passado, não era incomum que os deuses escolhessem as mulheres mortais mais bonitas para uma noite. Às vezes, esses encontros resultavam em uma gravidez. No entanto, depois de todo o desastre com o filho do deus abraâmico, havia um entendimento tácito entre os vários panteões de que era melhor não arriscar tal coisa. Então não se preocupe, aqueles bastardos japoneses podem ter quebrado as regras ao trazer essa mulher ao mundo, mas eu duvido que eles iriam tão longe a ponto de criar um semideus real com ela, mesmo que eles desejassem. Berengário pensou nisso e acenou várias vezes com a cabeça. Ele havia encontrado mais de uma bela deusa desde que reencarnou neste mundo. Embora tivesse pensado em dormir com alguns deles, ele nunca considerou a possibilidade de ser pai de um semideus. Assim, antes de partir do domínio divino de Anubis, Berengário decidiu fazer uma última piada às custas da divindade. Entendo. Então, você pode me apresentar ator por acaso? Essa pergunta desconcertou Anubis. Não entendendo a intenção de Berengário por trás disso, ele tentou explicar, lógico e racionalmente, porque tal encontro era improvável. Sinto muito, mas ela está em um estado pior do que eu no momento. Como um deus do submundo, ainda tenho acesso às almas de nossos crentes, e assim posso obter poder deles. Uma deusa da beleza e fertilidade que não é mais adorada como uma flor murcha. Duvido que ela tenha forças para vê-lo. Além disso, por que você iria querer conhecer uma deusa da beleza quando você... Foi nesse momento que Anubis juntou 2 e 2, e percebeu que Berengário estava pedindo ao deus com cabeça de chacal que o ligasse com alguma buceta divina. Sua expressão era impagável, tanto que Berengário quase não conseguiu conter o riso. No final, Anubis expulsou Berengário da tumba em um acesso de fúria, não querendo mais entreter suas travessuras. Antes que Berengário pudesse se desculpar por fazer um pedido tão vergonhoso, ele se viu parado do outro lado da entrada da grande pirâmide de Gizé, atrás de seus soldados que estavam se preparando para explodir a entrada com um suprimento maciço de TNT. Adelbrand estava gritando na entrada o mais alto que podia enquanto empilhava o TNT ao redor da porta, esperando que Berengário pudesse ouvi-lo dentro da tumba. Não se preocupe, Berengário, estou indo buscar você. Não vou deixar você morrer sozinho aí. Quando Berengário viu como seus jaegers estavam desesperados, não pôde evitar cair na gargalhada. O que diabos vocês idiotas estão fazendo? Você realmente acha que a TNT vai quebrar a barreira para um domínio divino? Ao ouvir essas palavras duras,
e o som de risos vindo de trás deles. Adelbrand, junto com Jaeger e os alemães, olharam chocados para o Kaiser. A primeira coisa notável sobre sua aparência foi a falta de seu tapa-olho de assinatura. Em vez disso, o homem agora tinha um olho dourado no lugar de seu anteriormente cego. Adelbrand correu até Berengar e agarrou seu rosto, sem pensar em suas ações, enquanto observava atentamente a nova íris dourada antes de questionar se o homem estava realmente parado na frente dele. Berengar? Meu Kaiser, é mesmo você? Berengar respondeu a este incidente com uma carranca em seu rosto bonito, antes de empurrar seu marechal de campo com bastante violência. Sim, sou eu, seu idiota. Quem diabos lhe deu permissão para tocar meu rosto, afinal? Embora parecesse que horas haviam se passado para Berengar enquanto ele cumpria as provas de Anubis e reivindicava seu prêmio. No mundo mortal, apenas alguns minutos haviam ocorrido desde que a festa foi separada. Tempo suficiente para eles empilharem TNT em uma tentativa desesperada de forçar seu caminho de volta ao domínio divino do deus egípcio do submundo. Assim, eles só podiam ficar incrédulos ao ver seu Kaiser, retornado a eles em melhores condições do que antes. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.